da moral foi muito delineada pelas doutrinas filosóficas da Grécia Antiga, dentre as quais a chamada teoria do estoicismo e a chamada teoria do epicurismo. Estoicismo de Zenão de Sítio e epicurismo de Epicuro. Sendo que essas duas escolas de pensamento filosófico discutiam a moral, cada uma delas dando a sua opinião acerca do que era para a escola a moral, né? Então, para a escola do estoicismo, a moral consistia em valores importantes para o ser humano, como, por exemplo, o desprendimento das coisas. E insuflava essa corrente de pensamento, nós, seres humanos, não devíamos ter tão apegado nem às coisas, nem às pessoas. Porque o apego às coisas e às pessoas, diante da perda, leva-nos ao desespero e, desesperados, cometer atos insanos, né? Então, a gente provavelmente já deve ter tomado ciência de alguns casos, por exemplo, de grandes empresários que perderam tudo e aí se mataram por isso. Ou de homem, uma mulher que diante da perda da amada, né, ter sido abandonada, acabou dando cabo da sua vida. Isso faz com que nós entendamos pelo pensamento estoicista. Além do desapego, né, do desprendimento das coisas, pregava o estoicismo a resignação. E resignar significa aceitar as coisas como elas são. Não no sentido de estagnação, ficarmos parados, sem nada a fazer para melhorar. Mas entender que se nós estamos diante de uma dificuldade, estamos fazendo o possível e impossível para solucionar o problema e o problema ainda não foi solucionado, nós temos que entender que isso tem um motivo, estamos resignados com isso, né? Então são valores, segundo a teoria estoicista, que o ser humano precisa cultivar, são bons valores. Já a teoria epicurista entendia que a moral consistia no prazer. Não um prazer desordenado, mas um prazer dentro de uma escala de valores. Então, cada um de nós vai dizer o que dá prazer, né? Então, cada um de nós tem um motivo de prazer. Por exemplo, comer um belo Big Bob. Isso é um motivo de prazer, né? Eu, particularmente, de sanduíche, eu gosto muito daquele do McDonald's grande de França, eu esqueci o nome, Orion, né? O que é? CBO. Esse é bom, eu gosto. Mas tem pessoas que têm prazer vendo um filme, se tiver uma companhia ao lado, então melhor ainda, né? No tempo de chuva, olha que beleza. Tempo chuvoso, no sofá, vendo um filmezinho. Não, mas aí tem que ter as preliminares, né? Tem que ter as preliminares. Vou te mandar hoje lá. O filmezinho também é bacana. Tem gente que o prazer é tomar um belo chopp, né? Ou então, de repente, uma torre de chopp. Show de bola. É bom? Muito bom. Eu particularmente não sou. Fala lá. Pé de cama. Então cada um de nós tem um motivo de prazer. Só que esse prazer, segundo o epicurismo, tem que ser um prazer ordenado, que não prejudique, né? Agora, tem pessoas que têm prazer em matar. Olha, tem prazer em matar. Uma vez eu vi a entrevista de um cara que tinha sido preso e por ter matado acho que umas 5 a 10 pessoas. E perguntaram a ele por que ele fazia isso. Ele falava que ele gostava, ele tinha prazer em matar. Ué, vai fazer o quê? Cada um tem o seu motivo de prazer. Aquele comandante de São Paulo que foi preso, né? Que ele estava fingindo a lei, quer dizer, ele começou a matar as pessoas, não prendia mais não, ele fingia que levava pro presídio, pra delegacia, matava no caminho. Isso era um motivo de alegria. Depois ele entrou, é um valor invertido. Virou evangélico e foi morto. Né? Ué, o Fernandinho Beiramar não está estudando teologia, não foi? Não apareceu aí na... Ué, todo ser humano tem o direito de se recuperar, né? Só vai mudar de crime. Não estou dizendo que isso acontece com ele, que às vezes
motivadas, né, no sentido de não parecer aquilo que elas eram de errado, elas aparecem de uma forma para as pessoas, né? Você vê, no julgamento, no júri, a orientação chora na frente do júri, que comove, né? O cara e chora, aí o outro tira o sapato, mostra que tem deformidade no pé. Eu vi hoje. Tinha prova, dizia que havia alta, mas a areia Tirou o mesmo sapato. não batia para ele. Não é prova falha, né? Na verdade, tem que ser impugnado. Foi em cima daquilo? Tem que ser a prova, quando não é cabal, tem que ser impugnada. E cada parte que vai se favorecer com a impugnação, pedir a impugnação. Eu mesmo atuei em um processo, aliás, estou atuando, né? É uma ação é bacana assim? Ótimo, maravilha. Assim todo mundo ganha, né? Eu ganho, não me canso tanto. Me canso bastante, mas não me canso mais do que deveria, né? Vocês ganham. Então, assim todo mundo ganha, assim é bacana. Eu atuo num processo que é uma ação monitória. Não sei se eu já passei isso para vocês. Às vezes eu gosto de aplicar a prática processual para a gente racionalizar. É uma ação monitória que visa, tem o objetivo de recebimento de um valor da emissão de um cheque prescrito. E o cheque prescrito ele não é cabível nem objeto de execução, mas ele é um objeto de ação monitória, porque qualquer documento onde se afirma a dívida é objeto de ação monitória. Então essa ação monitória teve o processo de conhecimento, e no processo de conhecimento, a parte quem emitiu o cheque, que foi sem fundos, ele pediu ao juiz que deferisse a prova testemunhal, e arrolou testemunhas. Quais eram as testemunhas? O sócio dele, a esposa e um empregado. Testemunha. O que eu fiz? Eu impugnei, né? Não tem como, né? Essa prova, e a impugnação foi aceita. E aí ele alega cerceamento de defesa, porque foi indeferida a prova testemunhal. Isso foi alegado até em apelação. Ele alegou em embargos, alegou em apelação, em agravo, perdeu tudo, né? Porque não tem cerceamento de defesa. Ele quer arrolar pessoas que são muito próximas da vida dele, que logicamente não vão falar nada contrário ao que seja benefício para ele. Então, logicamente, o profissional ele tem que saber, diante dessas circunstâncias, o que ele tem que fazer. Na realidade, é impugnar a prova, não tem jeito, né? Então, esses eram pensamentos acerca da moral estabelecidos por essas linhas de pensamento da Grécia Antiga, né? Escolas filosóficas da Grécia Antiga. A moral hoje significa noções de bem, aquilo que é o certo, que é o correto, bons costumes. Isso é moral, né? E essas noções de bem da moral nos são trazidas na grande divisão da moral em duas partes. Porque a moral se divide em moral natural e moral positiva, da mesma forma que o direito. Vocês, inclusive, estão lendo aí o livro O Caso dos Exploradores de Caverna, onde a referência de fundamentação de magistrados para absolver ou condenar é exatamente pautados no direito natural ou no direito positivo. Então a moral, ela também tem essa divisão. E basta a gente compreender o que significa, né? Por exemplo, a moral natural. A moral natural tem a ver com noções de bem obtidas, tendo como fonte a análise a natureza. Então, é o bem que nós captamos analisando a natureza ao nosso redor, em nosso entorno. Então, a gente olha a natureza e identifica, né? Por exemplo, um dia de sol, o mar, a gente contempla o mar. São coisas boas que a gente identifica na natureza. E aí a gente traz de fora para dentro esses elementos naturais na análise que nós fazemos e encontramos o bem, né? Nós temos uma referência de um canal que traz isso pra gente, que é aquele canal National Geographic, que traz, acho que é esse, o mundo animal, né? Então traz essas coisas interessantes que a gente analisa
quando tem como objeto a natureza. Então a moral natural consiste nessas noções de bem que a gente consegue captar da vida natural. Já a moral positiva, ela estabelece uma divisão tripartida em 3 partes, que é realizada por um filósofo alemão de nome Heinrich Henkel. Então Heinrich Henkel, ele pega a moral positiva e divide em 3 partes. A primeira parte ele chama de moral autônoma, a segunda parte ele chama de ética superior dos sistemas religiosos, e a terceira parte ele chama de moral social. Então são... moral autônoma é a divisão da moral positiva. Moral autônoma, ética superior dos sistemas religiosos e moral social. Então, em cada uma dessas partes da moral positiva, nós vamos identificar o bem. Na moral autônoma, é o bem que cada um de nós tem intimamente, tendo como fonte a nossa consciência individual, fazendo com que cada um de nós estabeleça o seu dever ser, o seu valor, os seus valores. E aí, quando cada um de nós estabelece os seus valores, está legislando a sua própria conduta. Então eu digo o que eu quero fazer, tendo como fonte a consciência que eu tenho. E aí, se essas noções de bem que eu tenho intimamente, se eu não as sigo, não seguindo o que a minha consciência quer que eu faça, acabo tendo um conflito íntimo. E isso acaba sendo um elemento de punição, porque aí eu sinto a dor, né? É a dor consciencial. Eu deito no travesseiro e não consigo dormir porque eu fiz aquilo que eu não deveria ter feito, contrário aos meus valores. Que é o que aconteceria com Tomás Moro se ele afirmasse publicamente: olha só, gente, o divórcio do rei eu aceito plenamente. Era contra os seus valores. Porque ele entendia que não era ele que tinha que afirmar o divórcio. Quem tinha que afirmar era a igreja, através do Papa, que estava acima dele. Então, isso iria contra os seus princípios, e ele não faria isso simplesmente para continuar rico, continuar chanceler da Inglaterra, tendo a sua família próxima a ele. Não faria. E vivo. A Inglaterra reconheceu esse erro aí depois, né? Ah, com certeza. Foi uma grande personalidade. Foi um mártir, né? Foi. Um mártir. Senhor, qual seria a diferença da moral natural para essa moral autônoma? É porque aí a moral natural, ela é de fora, é captada da natureza. A moral autônoma é dentro de nós, cada um de nós é que vai cultivá-la. Porque cada um de nós pode cultivar as noções de bem, né? Por isso que o Paulo Nader diz claramente: a pessoa legisla a sua própria conduta, que eu estabeleço o que eu tenho que fazer. Agora, aí tem que se analisar. Uma coisa é eu estabelecer a minha própria conduta. A outra é o Estado estabelecer a conduta da sociedade. Porque se a minha conduta for diversa daquilo que o Estado quer que eu faça, logicamente eu vou estar violando o direito positivo. Portanto, aí eu vou estar passível de sofrer uma punição. Então, por exemplo, eu quero matar. Só que o Estado proíbe que isso seja feito. Se eu faço, eu vou estar violando a regra do direito. Então, os meus valores vão de encontro aos valores do Estado. Então essa moral autônoma tem exatamente essa característica. Depende do meu querer, da minha intenção, vontade, aceitar essas noções de bem, né? Por isso que ela é autônoma. A segunda parte da moral positiva é chamada de ética superior dos sistemas religiosos. E é aí, nessa parte da moral positiva, que nós vamos cultivar e tratar das doutrinas religiosas. Todas elas. Testemunha de Jeová, os presbiterianos, da Assembleia, os protestantes, né? Catolicismo, hinduísmo, espiritismo, todos os ismos da vida. Todas as doutrinas religiosas
são tratadas dentro da moral. Olha que interessante, não é com a religião, é o geral. Mas as doutrinas religiosas são tratadas na moral positiva. Bom, o que nós vamos buscar dentro de um templo religioso? Noções de bem, não é isso? Que são ensinadas por aquela filosofia religiosa que nós escolhemos. Bom, se eu não sigo as noções de bem que são ensinadas no templo que eu faço parte, o que vai acontecer? Eu vou sofrer sanções, medidas punitivas. Paulo Nader fala em sanção difusa, porque são diversos tipos de sanção. Vou ser criticado, isso é sanção. Vou ser censurado, isso é sanção. Vou ser excluído daquele grupo social, vão me deixar de lado, porque eu não faço aquilo que me ensinam dentro da igreja, eu falo igreja como templo religioso, tá? Dentro do templo religioso. Então eu vou sofrer diversos tipos de sanção que ocorrem na prática, nesse relacionamento dentro das doutrinas religiosas. Mas ali são noções de bem. A terceira parte da moral positiva é a moral social. E aí pensem que nós vivemos em sociedade, que o grupo social estabelece as suas noções de bem. E que cada um daqueles que participam do grupo precisam seguir essas noções. São os bons costumes de uma sociedade. E se eu não ajo daquela forma, eu vou sofrer o quê? Consequências. Quais as consequências? Eu vou sofrer sanções. Então vamos pensar, dentro dos padrões médios de moralidade, não é moral uma pessoa que age no sentido de vender o sexo, né? Se é que a gente pode chamar dessa forma. Mas, por exemplo, a prostituição. Eu vejo, normalmente, eu estou passando de canal, entra num desses canais aí fechado, o filme Bruna Surfistinha. Já viram Bruna Surfistinha? Por que estão rindo? Então, a gente consegue entender que, diante dos padrões médios de moralidade, a prostituição é imoral. Não é imoral? O que acontece quando uma pessoa que vive da prostituição, que já é considerada até trabalho, profissão em outros países, como na Holanda, já estão tentando regulamentar aqui no Brasil, até porque vem eventos aí grandes, muitos turistas, mas que não é. O que acontece? Não sofre uma censura, uma crítica? Sofre. Exclusão do seio social. A sociedade chega ao ponto de estabelecer como medida punitiva o linchamento. Pô, pegaram um estuprador aqui da rua, ele matou 4 crianças. Vamos lá, quem é esse cara aí? Sai pegando o cara, e se a polícia não conseguir prendê-lo, vão matar o cara. Porque a sociedade estabeleceu a sua forma de punição para quem não segue os bons costumes, a moral, o bem que ela quer que seja seguido. Então aí nós temos a moral positiva estabelecida e temos também uma referência do que é a moral hoje, no mundo contemporâneo, reconhecida. Então a moral é noções de bem. Ela consiste nas noções de bem, o que é o certo, o que é o correto, e é o que tem que ser feito no grupo social. Por isso que a moral, ela precisa ser tratada, precisa ser discutida. Por quê? A gente hoje costuma ver e identificar uma inversão de valores morais, né? As pessoas querendo tomar o certo como o errado como se fosse o certo e o certo como se fosse o errado. Eu sofri aqui na quinta-feira passada, foi quinta-feira, acho que eu cheguei a avisar aqui a você, não avisei? Falei, bateram na traseira do meu carro. Pô, segunda-feira eu dei aula de manhã aqui, o cara veio aqui e me pagou. E de cabeça baixa, pedindo desculpa pelo transtorno, vou ficar sem carro uns dias. E ele veio me pagar. Olha que legal, gente. Isso é comum? Não, comum, não pode pagar não, se vira, vai lá no Poder Judiciário, entra no ingresso com pedido de ressarcimento. Então, quando a gente sai daquilo que não é comum e que deveria, né, é que a gente pensa na inversão de valores. O cara chegou numa tranquilidade, me pedindo 1000 desculpas,
pelo que houve, reconhecendo realmente que a culpa foi dele, que ele tinha que pagar. Inclusive eu dei alguns orçamentos para ele e disse que podia ser o mais barato. Ele falou, não, você faz o que você achar que deve e tal. Eu fiz o mais barato, até por, né? Professor, a sorte, professor de uma instituição aqui de Campo Grande também. Então, as coisas se encaminharam para a resolução sem precisar. Ele também. Talvez pode ter sido a reação do senhor também com ele, assim, na hora ali, que se de repente o senhor responde agressivamente com ele, não teria a mesma atitude, né? É muito difícil. Piloto é piloto. Isso é verdade. Fala a verdade, professor, ameaçou ele, vou meter o processo nas tuas costas. Às vezes, se a pessoa está errada e ela não tem a moral, ela vai chegar se impondo como se você fosse o errado, para tentar inverter a situação. É isso aí. Esse é o normal. É o normal, é o comum, gente. Ele é de boa, na verdade Isso é o quê? Inversão de valores morais. O que a gente tem que tratar muito de ética, porque a ética é extremamente importante na vida da sociedade, é muito importante. Saber diferenciar, exatamente. Tá bom? Anotem uma coisinha aí que eu acho interessante vocês anotarem e eu vou apontar aqui no quadro. É isso mesmo. Nós vamos pegar duas partes da ética, uma a moral e a outra o direito enquanto norma, tá? Porque a gente está falando de normas éticas, e vamos fazer aqui uma comparação entre essas duas partes da ética. O intuito aqui é apresentar para vocês as características da moral e as características do direito, para conseguirmos identificar que são partes distintas, diferentes da ética. Pergunto a vocês, o que é uma característica aí? Distinção? Exatamente. Característica pode ser reconhecida como uma forma pela qual um objeto se apresenta, uma pessoa se apresenta, né? Então, as minhas características: tenho olho castanho claro, uso óculos, cabelo baixo, né? Tenho uma estatura mediana, 1,71 m. Então, são características nossas, né? Em forma de barril e outras características mais. Então, a gente vai aqui buscar reconhecer a moral pelas suas características e o direito pelas suas características. Então, vamos lá. Quais são as características da moral e do direito? É importante falar isso para vocês. Característica é sempre tema cobrado em prova. Seja a característica do direito, da moral, da norma jurídica, da lei, não importa. É sempre cobrado em prova. É conteúdo de prova. Característica da moral. A primeira é a interioridade. Da AV1 ou da AV2, professor? Ou já da puta AV3. logo aí. Ou da AV3. Direito, exterioridade. Segunda característica da moral, unilateralidade. Já o direito, a característica é a bilateralidade. Terceira característica da moral, a autonomia. Já o direito, a característica é a heteronomia. Quarta característica, a moral, forma não concreta.
Já a característica do direito é a determinação das leis. Quinta característica da moral, incoercibilidade. Já o direito, a característica é da coercibilidade. É questão de prova, tudo é questão de prova, mas isso aí, sempre, normalmente cai questão de característica. Às vezes até mais de uma questão. Incoercibilidade. Faltou um aí. Sanção prefixada e a sanção difusa. É, mas não há necessidade. A gente vai falar sobre sanção aqui na coercibilidade. Caiu a caneta aí, professor. Bom, então o intuito aqui é nós reconhecermos a moral sendo apresentada através das características e a sua diferença em relação ao direito. E basta então a gente entender o que significa cada uma dessas características para poder aplicar na prática. Tá? Quando fala a interioridade da moral e a exterioridade do direito, o ponto de referência é o ser humano. Tá bom? Aqui, ó. O homem e a mulher. Esse é o ponto de referência. Isso aqui não é chifre não, isso é laço. É laço. Tá? Por que a moral tem a característica da interioridade? Porque as noções de bem, elas servem para aperfeiçoar o ser humano intimamente. Interna corporis, ou seja, dentro do corpo. E a expressão que ele usa espiritualmente. Então servem as noções de bem e da moral para melhorar o ser humano espiritualmente, interno, né, tomando por base o ser humano. Já o direito, a característica é a exterioridade. Por quê? Porque o direito vai se ocupar com a conduta, que é exterior, com os atos, com a forma de agir, exatamente nesse sentido. Tá? Não é que o direito não se ocupe com o subjetivo em alguns momentos, como por exemplo com a intenção, com o dolo. Logicamente que o direito vai se preocupar com isso, mas ele só vai se preocupar com isso se houver a materialidade dessa intenção. Ou seja, se algum ato for produzido que denote a intenção, a vontade, o dolo. Tem que ter a exteriorização. Até porque, se o direito for nos punir pelo que nós sentimos e pensamos, não ia caber, gente, não ia dar. Muita gente que hoje está solta, não aqui dessa turma, tá? Mas, nem os nossos familiares, mas muita gente que está solta ia estar presa
se o pensamento fosse punível. Com certeza. Então o pensamento, o fato de eu estar pensando em matar alguém aqui, eu não vou ser punido, não. Eu só vou ser punido se eu produzir algum ato no sentido de alcançar esse resultado. Aí é que eu vou ser punido. E o Estado, então, ele vai ter que identificar se houve a intenção ou não, para ter agravante ou até atenuante, para que a pena seja maior ou menor. É nesse sentido. Mas no caso, se enquadra na bilateralidade? Oi? Se enquadra na bilateralidade? Não, aí a gente vai entender do direito e dever, né? É a questão dos direitos e deveres. Essa punição dentro do pensamento exposto, falar que quero matar, pode ser punido. Mas aí você está produzindo. Você está produzindo, você está... por exemplo, uma ameaça. A ameaça ela é crime. A partir do momento que você manda o e-mail, vou te matar, você está ameaçando, mas está produzindo um ato, não está só ficando na intenção, no elemento subjetivo. Só o ato de falar, no caso, vou te matar, se tiver como assim? Configura ameaça. Configurar. Lógico. Mensagem no Facebook, por e-mail, SMS, logicamente que configura. Nós temos o caso da própria Elisa Samud, né, que ela gravou um vídeo saindo da delegacia de polícia, onde ela foi registrar a ocorrência de ameaça. Se a polícia tivesse tomado alguma providência, talvez ela não tivesse sido morta. Mas não tem corpo, mas a grande chance dela estar morta. Não tem como. Dizem até que viram a Elisa num shopping aí de algum lugar. Foi até o advogado do Bruno, o anterior, que usou esse argumento. Mas, pelo amor de Deus. Nesse caso, a família pode processar o Estado? Em que caso? Já viu a Bruna aí na delegacia? Em tese, sim. Qual é o fundamento? Omissão do Estado. O Estado sabia que poderia acontecer algo e não tomou nenhuma providência. Com certeza. Há possibilidade, grande chance. Então, essa é a distinção da moral que nos aperfeiçoa intimamente com as suas noções de bem em relação ao direito, que estabelece diretrizes de comportamento, e se o comportamento não for observado, for inobservado, vai haver um elemento punitivo. Por isso, interioridade e exterioridade. Nós estamos trabalhando aqui características anotadas por Paulo Nader, tá? Ele diz que a moral é unilateral. A palavra unilateral quer dizer um lado. E aqui, o lado é o lado do dever moral. Diante das noções de bem, nós temos que agir em conformidade com nós mesmos. Uma coisa é o dever moral, outra coisa é o dever jurídico. Ele se refere também tanto à religião quanto às regras de trato social como unilateral. Porque tem um dever para com a sociedade e um dever para com a divindade. Então, por isso, um lado. O direito tem a característica da bilateralidade. E esse termo, bilateralidade, vem do termo bilateral, que significa dois lados. Quais são esses dois lados? Um lado é o lado do direito subjetivo, o outro lado é o lado do dever jurídico. Olha o caso do ônibus, que interessante. O ônibus tem aquele assento prioridade, não tem? Quem não estiver na prioridade tem o direito de sentar ali? Tem. Não. Quem não estiver na prioridade? Não. Tem direito que não ninguém. Já está escrito na ausência. Tudo bem. Tem o direito de sentar ali. Entrou a prioridade. Aí ele tem o dever jurídico de ceder o lugar. O direito subjetivo é de quem está enquadrado ali, na prioridade. Sim, não, mas tem um aviso. Olha, se não tiver ninguém em prioridade no ônibus, o banco não vai ficar vazio. Você pode sentar. Então é um direito seu. Isso é proibição, né? É seu, um direito seu. Sentar se não estiver vazio. Agora, passa a ser um dever seu se chegou alguém em prioridade de levantar e dar o lugar. Então é um dever jurídico. Agora, em qualquer outro assento do ônibus,
Se nós estivermos sentados diante de uma prioridade, nós passamos a ter um dever moral. É a grávida, barrigão de 9 meses, quase nascendo ali no ônibus. Aí você está sentado e a grávida inteira. Aí você cai pro lado. Dorme na hora. Aí cai pro lado. Será que a pessoa de idade, com criança no colo, grávida, doente, não pode andar de ônibus? Professor, tem pessoas... Vem cá. Será que a pessoa grávida, doente, com idade avançada, criança no colo, não pode andar no ônibus? Pode, professor, o senhor sabe... Hoje eu fiz um malabarismo. Meu filho, hoje eu levei, minha esposa deu uma desperta, né? Eu estava em casa à tarde, normalmente ela que leva o meu filho na escola, sem carro, chovendo, olha que complicação. Ela jogou a bomba pra cima de mim. Pô, dá pra tu fazer esse favor? Vou dizer pra ela que não, né? Quem manda lá em casa é ela. Aí o que eu fiz? Fui lá, de faceiro, levar meu filho, todo enrolado com mochila, guarda-chuva, filho, subindo do ônibus, passando por roleta. Meu Deus do céu, que dificuldade. É complicado. Para o homem, a mulher se sai melhor nessa situação. O homem tem dificuldade. Ainda mais uma pessoa enrolada como eu. Aí precisa de ajuda de um, de outro, do motorista para parar, ficar parado esperando. É muito difícil. Eu tenho que dar valor à minha esposa. Eu acho que os homens aqui têm que dar valor às suas esposas, namoradas, cônjuges, companheiras, tem que dar valor. Porque a mulher realmente ela sofre. Mas você tem que namorar pro homem também, pera aí. Não é assim não, o outro lado também é verdadeiro, pô. Eu não vou dar moral pra homem, você vai dar? Não, as mulheres, pô. Mulher, pera aí. Eu só vou dar moral pra mulher. Tudo bem. Eu não sei o que seria dos homens e as mulheres. Sinceramente, não sei. Bom, aí vamos pegar aqui uma divergência doutrinária interessante. Nesse ponto aqui, ó, a divergência doutrinária. Por quê? Porque o doutrinador Miguel Reale, ele trata um pouquinho diferente essa questão aí. Que isso? Não. Professor, eu acordo de manhã cedo. Por que ele trata um pouquinho diferente essa questão? Porque para Miguel Reale, a moral, o trato social e a religião são bilaterais. Por quê? Porque são instrumentos de controle da vida em sociedade que só alcançam seus objetivos se houver um relacionamento. Se não houver relacionamento, não há necessidade dessa regra ética. Então, por isso que para ele a moral ela é bilateral, diferente do pensamento de Paulo Nader. E em relação ao direito, logicamente o direito também não pode ser bilateral só com os outros. Para ele o direito é bilateral atributivo. Ele fala na atributividade. E por que bilateral atributivo? Porque para ele o direito é bilateral porque tem dois lados. E atributivo porque atribui a um lado o direito subjetivo e ao outro lado o dever jurídico. Seria o direito objetivo. O direito objetivo que atribui o direito subjetivo a um lado e o dever jurídico ao outro. Tem certa razão, não tem? Porque a palavra bilateral não significa direito e dever, significa dois lados. E aí o Reale entende, não, para a gente entender que a esses dois lados se atribui os direitos e deveres, eu tenho que colocar como característica do direito a atributividade. Então por isso ele diz, o direito é bilateral atributivo. É nesse sentido. Dois lados, atribuindo um lado o direito subjetivo e ao outro lado esse é o Miguel Reale. Pensamento de Miguel Reale. Porque esse aqui do quadro é o do Paulo Nader. Professor, qual é o argumento dos outros não? Oi? Qual é o argumento dos outros não? Mas o Paulo Nader ele entende que é unilateral porque ele fala só um lado, que é o lado do dever. Não tem o lado do direito moral, nem do direito da religião, nem do direito do trato social. Só tem o dever. Que cada um de nós, diante dessas normas, assume. Não, na realidade, todos dois, cada um tem a sua opinião. Mas se nós levarmos em consideração o significado das palavras que se referem à característica, Reale tem muito mais razão. Porque a palavra bilateralidade, ela significa só dois lados.
né? Então, quando ele coloca a palavra atributiva, é exatamente para identificar que tem esses dois lados e que cada um deles é atribuído o direito e o dever. Então, é mais racional o pensamento de Paulo Nader. O pensamento do Miguel. De Miguel, né? Realizar os fóruns hoje, né? Porque não os direitos e os seus deveres. Exatamente, a questão de atribuir direitos a um ou direitos e deveres a ambas as partes, porque existem essas... Mas são só pensamentos diferentes. São pensamentos diferentes que são divergentes, mas cada um desses pensamentos tem o seu valor. Então, se eu falar assim, ó, no geral, a moral é unilateral, é correto afirmar que a moral é unilateral? No pensamento de Paulo Nader, sim. Porque para ele a moral gera o dever moral para as pessoas. Já no pensamento de Miguel Reale, não. Porque para Miguel Reale a moral é bilateral. Porque ela só vai atingir os seus objetivos quando houver um relacionamento entre pessoas. Relacionamento da ideia de dois lados. Então, para qualquer tipo de resposta, você tem que botar um pensamento. Depende da pergunta. Eu dei uma generalidade à pergunta. Agora, se eu torno a pergunta específica, por exemplo, é correto afirmar que para Miguel Reale a moral é unilateral? Não, porque para ele é bilateral. Agora, é correto afirmar que para Paulo Nader a moral é bilateral? Não, para ele é unilateral, porque só gera. Então, o sim ou não depende da pergunta. E olha que interessante, aí é uma orientação que eu dou a vocês, eu não sei se eu já falei isso para vocês. Não cabe hoje, a partir de hoje, estudando direito, resposta somente sim ou somente não. Não cabe, tem que ter fundamentação. E toda pergunta que caiba uma resposta positiva, sim, ou uma resposta negativa, não, vocês só se posicionem no final da resposta. Construam um texto e ao final vocês então se posicionem. Sabe por quê, meus queridos? Se vocês se posicionam de forma errada no início, o que o examinador faz? Risca a questão. Já errado? Disse sim e é não? Agora, se vocês se posicionam no final, tendo construído antes uma tese, vocês vão necessariamente obrigar o examinador a ler toda a tese de vocês. E aí, mesmo que o posicionamento esteja errado, pode ser que ele aproveite alguma coisa. Porque é interessante para ele achou legal aquela tese, pô, bacana, ele se posicionou errado, mas ele construiu uma resposta racional, então dá uma pontuação. Isso é técnica de concurso, gente. É igual essa referência que o senhor deu de Paulo Nader, né? E aí, no caso, você constrói uma resposta argumentativa e no final, então, se posiciona. Em conclusão, minha opinião é que né? Então é nesse sentido. Tá? Bom, autonomia da moral e heteronomia do direito. Por que a autonomia da moral? Porque as noções de bem da moral dependem do querer, da vontade, da intenção do seu destinatário. Então, existem pessoas que demonstram na sua conduta que não têm a moral. Por quê? Porque não querem, não são obrigadas a ter. O Estado não pode obrigar a moral. Isso é o que faz com que a moral seja autônoma, tenha a característica da autonomia. O direito é assim? A gente viu que a validade da moral depende do querer, da intenção do seu destinatário. Já o direito é diferente. Sabe por quê? Se a validade de uma lei dependesse do querer, da intenção do seu destinatário, muitas leis que ora estão em vigor não estariam. Porque nós não iríamos querer a vigência dessas leis. E aí, imaginem vocês, o Estado quer criar um imposto. Ih, caramba, eu sou destinatário desse imposto. Ah, eu não quero não. Aí o Estado diz assim, ah, tá bom, vocês não querem, então tudo bem, não vai ter a lei. O Estado não ia arrecadar, porque ninguém aqui gosta de pagar imposto. Né? Reale usa essa figura do imposto para explicar a heteronomia do direito. E ele diz que heteronomia consiste na validade objetiva e transpessoal da norma. É assim que ele qualifica a heteronomia. Validade objetiva e transpessoal da norma. O que significa isso? O direito, ele é válido de forma material, concreta.
ultrapassando a nossa vontade. Mesmo que nós não queiramos a sua validade, ele vai ser válido. Exatamente isso. E aí por isso que ele coloca um imposto para demonstrar para a gente a validade do direito, né? Logicamente, quem gosta de uma bebidinha não aceita a lei seca, mas não tem que cumprir. Se for parar na blitz, não vai perder lá, não vai ganhar o ponto na carteira, não vai poder perder a carteira de motorista. É para provar a heteronomia do direito, né? Então significa que a validade do direito independe do querer, da vontade do seu destinatário. Exatamente nesse sentido. A validade do direito independe do querer, da vontade do seu destinatário. A quarta característica da moral é a forma não concreta do querer, da vontade do seu destinatário. A moral tem como característica a forma não concreta, que é diferente da determinação das leis do direito. Como é que a gente vai entender isso? A moral está escrita em algum lugar? Vem numa lei? Não. Num código como aquele ali? Não. A moral não está escrita em lugar nenhum. A moral são noções de bem. Aí sempre tem alguém que diz assim, vem cá, e o código de ética que a minha profissão tem? O código de ética da sua profissão é lei, é direito. Então, a moral ela não está escrita, não é legislada. Já o direito, ele é escrito, material, objetivo, né? É legislado, codificado. Está aqui, isso aqui é o direito. Ó. Ele é tão material que serve de arma. E tem gente que tem medo quando vê um portador de um código desse, nem chega perto, porque se tacar na cabeça, pode até matar. Já viram? Esse aqui ainda não é o que tem vademecums que são o dobro disso aqui. Então, é para provar a determinação das leis, é a questão da forma concreta do direito. Tá? Então há essa diferença também. Por último, nós temos a incoercibilidade da moral e a coercibilidade do direito. E aí vamos entender isso aí. A palavra coercibilidade significa uso da força do Estado a serviço do direito. Por isso que o direito tem a característica da coercibilidade. Porque a validade do direito é impulsionada pelo Estado. É o Estado que organiza, que aplica e torna válido esse direito. E é o Estado que pune o violador desse direito. Isso vai acontecer com a moral? O Estado obriga alguém às noções de bem? Pune aquele que não aceita as noções de bem? Não. Por isso, incoercibilidade. Essa é a distinção. Coercibilidade, uso da força do Estado a serviço do direito. Aí, que não acontece na moral. Aí acontece o que o Miguel fala, né, na penalidade. Por quê? O Estado não pode reprimir aquele que não cumpriu a moral. Cumpriu a moral. Mas se ele cometer um crime... Bom, mas aí ele já afetou não só a moral, como também o direito. Uma questão é ele afetar somente a moral. A outra coisa é ele afetar a moral e o direito nesse conluio. Aí o Estado vai poder punir. Que aí a gente vai ver como direito. Mas aí, nesse caso, no caso do real, né? A penalidade também não se encaixa. Encaixa, com certeza. Por isso que ele fala que é bilateral lá. Agora, olha que coisa interessante. Cabe aqui, nós tecemos alguns comentários. Por exemplo, existem doutrinadores que utilizam como sinônimos os termos coação e coerção. E não são. Tá? Por quê? A gente tem que entender a coerção com o uso proporcional da força. A força lícita, que é a força do Estado. Então, coerção é o uso proporcional da força. A chamada força lícita. Uso proporcional da força. A chamada força lícita.
que é legal. É legal. Força lícita, que quer dizer legal, permitida. Já a coação, uso proporcional da força, a chamada força lícita. Chamada força lícita. Chamada força lícita. Já o termo coação é o uso desproporcional da força. É o uso desproporcional da força. Vai de contra o direito. Coação é o uso desproporcional da força. Vai de contra o direito. Oi? Vai de contra o direito. Vai de contra, o contrário. É o uso desproporcional da força. É a chamada força ilícita. É a chamada força ilícita. É a chamada força ilícita. Só um minutinho. Então, meus queridos, coercibilidade não é de coação, é de coerção, porque coação é crime no direito penal e é um defeito no negócio jurídico, no direito civil, que acaba sendo usado como argumento para a invalidade de um negócio, como por exemplo de um contrato de compra e venda. Poderia ser também uma prisão ilegal. Olha só, eu vejo isso aí, se não mata a tua família, então eu te mato. Está forçando a realização de um negócio, coagindo. Então a coação é aquilo que não pode ser. Tá? Coação. Favorável. Nos casos de jurisprudência, por exemplo, é isso que acontece? Não, jurisprudência. Há uma relação Pode haver. moral ali Pode haver, sempre. Jurisprudência são decisões dos tribunais. Que tem a ver com moral ou não. Então, essa é a minha pergunta. Nesses casos, o direito está se relacionando com a moral também? Não é só nesses casos, em diversos casos. A gente vai estudar as teorias dos círculos, dentre as quais uma em especial que demonstra claramente que direito e moral são autônomos, mas que tem um ponto em comum, que é aquele ponto em que fatos morais e jurídicos se entrelaçam. A gente vai ver que tem diversos momentos do nosso direito que a gente vai encontrar isso. Não é só na atividade jurisprudencial, na própria norma também. Tá? Bom, De coação seria uma prisão ilegal. também pode ser encarado nesse sentido. Também pode ser encarado nesse sentido. Tá? Então, meus queridos, sabendo a distinção de coação para coerção e focando no sentido de entender que coercibilidade é de coerção, o uso da força do Estado para fazer com que o direito seja cumprido, a gente tem que identificar também que essa força da coerção, ela tem duas conotações. Ou ela é psicológica, ou ela é material. Coerção. É coerção. Isso, é força, é coerção. Ou psicológica ou material. Coação é ilícita e a coerção é... A coerção é lícita. Coação ilícita, coerção lícita. Então a força aqui é a coerção. Ela pode ser força. A psicológica, ela tem o intuito de prevenção. No sentido de que, quando o Estado organiza o direito através das leis, ele ao mesmo tempo cria elementos de punição que acabam fazendo com que nós, destinatários da lei, sejamos forçados psicologicamente a cumpri-la. Prisão, apreensão de veículo, inscrição na dívida ativa, penhora de bens, são diversos os elementos de punição que acabam fazendo com que o destinatário da norma se sinta pressionado, forçado psicologicamente a cumpri-la. Bom, e aí o que acontece quando mesmo diante dessa pressão psicológica ocorre a violação da norma? Aí o Estado materialmente vai punir. Por isso que aqui a força material é uma medida punitiva, não é de prevenção, é de punição. Aqui já ocorreu a violação. Então, ocorrendo a violação, o Estado tem por obrigação punir para mostrar para os outros para não fazerem também. Só um pouco aí para mim. Você está falando da força de coercibilidade do Estado?
Essa é a força do Estado. É o Estado que faz com que a norma seja cumprida. É toda a parte desse, o senhor falou de apreender veículo, prisão, cumprida na parte básica. Exatamente. Aqui é o cumprimento desses elementos de punição. Então, olha só, vamos pensar. Lei 8245 de 91, locação de imóveis. Estabelece como dever principal do locatário pagar os aluguéis. E diz que se ele não pagar os aluguéis, ele vai ser despejado. Então, existe uma pressão psicológica, uma força psicológica para que o locatário pague os aluguéis. Agora, ele resolve não pagar. A gente não precisa saber qual o motivo, ele não paga, descumprindo o seu dever diante da norma. E aí, o que faz o dono? Ingressa com um despejo. O que o Estado faz? Determina a desocupação do imóvel em tantos dias. Isso tudo é punição, é a força material. Não vai sair? Então tá, vai lá ao oficial de justiça, vai acompanhado dos PMs, vão tirar ele a força. Mas isso tudo é força material. Porque é a punição efetivamente sendo oficial. E a psicológica? A psicológica, ela ocorre quando você se sente pressionado a cumprir a norma pelo fato de ela prever uma punição para você. A punição está estabelecida. Aí você é pressionado a cumprir, senão vai ser punido. Aí já parte para material. Deu para entender, meus queridos? Há uma outra questão rápida, que é importante. A distinção entre coação e sanção. Desculpa, a distinção entre coerção, esquece a coação, coerção e sanção. Tá? Por que é preciso? Coerção é o uso da força do Estado a serviço do direito. O que não tem na moral. Já a sanção é medida punitiva, o que tem na moral. Então a gente tem que entender que a moral não tem a coerção, mas tem medida de punição. A sanção difusa. A sanção difusa. Na moral... Punitiva. A moral não tem a coerção. Porque o Estado não usa a sua força para fazer com que a moral seja cumprida. Mas tem sanção. Por quê? O descumprimento da moral social gera uma sanção difusa aplicada socialmente. O descumprimento da moral, da ética, gera uma sanção difusa aplicada por aqueles... O direito é prefixado. O direito é prefixado. O direito, se a punição é aquela que está ali, de prisão, não tem outra, não pode haver outra. Por isso, essa distinção de sanção prefixada e sanção difusa. Sanção difusa não tem nenhum tipo de sanção, pode ocorrer qualquer tipo, desde que seja estabelecido. Então é nesse sentido. A grande distinção entre o direito e a moral ocorre pelas suas características. Bom, meus queridos, beijinho. Diga, só um minutinho.